Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa reunião da noite de hoje. E para darmos início, vamos convidar a nossa irmã Igraine, representando a mocidade da nossa casa, para fazer a leitura da nossa página. Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por Emmanuel e André Luiz. Consciência e conveniência. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem, de que se reveste, porquanto, sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Hoje como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso tão só quando lhe falta o alimento do espiritual aos hábitos. A alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. Ainda que a espiritualidade surja para muitos sob outros nomes, nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos, para a construção de edifícios morais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Atingido esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que impõe a distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá um comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites da consciência e conveniência, aprendemos que a felicidade, para ser verdadeira, há de guardar a essência eterna. Constrangidos a encontrar a repercussão das nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? De que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações, para com o bem dos outros? Se a desencarnação não poupa ninguém. Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a elas sob a luz das realidades que norteiam a vida do espírito. De vez que recebamos de retorno, na arduana da morte, todo o material que despachamos com o destino aos outros durante a jornada terrestre. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também o regozijo de depois. Nós agradecemos a nossa irmã pela leitura da página e convidamos todos os irmãos a unirmos o nosso pensamento, elevando-os até Jesus, nosso amigo e amado Mestre, até Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, dizendo assim: Senhor, te agradecemos por mais esta bendita oportunidade que temos de estarmos reunidos em Teu nome, para podermos aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos, refletindo para que possamos fazer as transformações necessárias em nossas vidas. Que o estudo da noite de hoje, Senhor, possa calar fundo em nossos corações e possamos assim estar fortalecidos em nossa fé, em nossa confiança, para que consigamos seguir adiante. Te rogamos também, Senhor, como eterno pedintes que somos, por todos os irmãos mais necessitados do que nós, onde quer que se encontrem, que estejam passando por quaisquer problemas, sejam do corpo físico ou do espírito. Que o Teu amor e a Tua luz envolva cada um desses irmãos para que possam renovar suas esperanças e continuem assim firmes na sua caminhada. Envolve, Senhor, também a todos os irmãos que desencarnaram por qualquer motivo
que sejam recebidos pela espiritualidade amiga e também possam continuar no caminho de luz. Envolve os seus familiares para que os sofrimentos sejam aliviados. Te rogamos também, Senhor, a todos os irmãos que estão nessas guerras entre Rússia e Ucrânia, que o teu amor e a tua luz ilumine a mente dos governantes para que possam cessar essa guerra que traz tantos sofrimentos para a humanidade e que traz tantas responsabilidades para aqueles que a começam. Envolva aos espíritos que estão desencarnando e também para os seus familiares que ficam com os corações doloridos e todos aqueles que precisam se refugiar em outros países, tendo que começar uma nova vida. Que o teu amor, a tua luz envolva toda aquela área, Senhor, para que sejam aliviados e encorajados a seguirem em frente. Envolve também, Senhor, a todos os irmãos que passam por essas calamidades naturais, que sejam amparados, Senhor, e também possam ter a força necessária para recomeçar. E assim, Mestre querido, confiantes no teu amparo, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Hoje o tema da nossa reunião é Esperai vós que chorais, e a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, e será a nossa irmã Vânia Hungria que realizará o estudo. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Nosso estudo de hoje tem como título Esperai, vós que chorais, e tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que faz parte das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, no seu item 24, que é a desgraça real, seu subtítulo. E é uma mensagem do espírito Delfina de Girardin. Foi escrito em Paris, foi psicografado em Paris, em 1861. E como todo o conteúdo do Evangelho, é uma mensagem muito atual. Esse espírito vem questionando o que é a desgraça real e o que é a infelicidade real. E se nós questionarmos as pessoas que nós conhecemos, né, e a nós mesmos também, para saber o que é a desgraça para cada um de nós e para os nossos familiares, para as pessoas do nosso convívio, o que é infelicidade, nós todos, né, somos unânimes em ter um monte de exemplos para dar, de definir a desgraça, a infelicidade, com inúmeros exemplos do dia a dia, atuais, passados, né, coisas que ocorrem conosco e com as pessoas à nossa volta no planeta. Nós estamos num momento ainda de pandemia, nós estamos aí passando por questões ambientais, né, como a de Petrópolis, teve em Minas, teve na Bahia, em São Paulo, isso só no Brasil, fora em outros lugares do mundo, onde tem terremoto, onde tem furacão, enfim, nós temos aí uma guerra nesse momento, então tudo isso para nós configura infelicidade, né, configura desgraças da nossa vida. Na verdade, nós podemos ficar horas, né, descrevendo acontecimentos desagradáveis e que nós sempre rogamos a Deus que não aconteçam conosco e com os nossos entes queridos. E se a vida dependesse da nossa vontade, nós seríamos, com certeza, sempre felizes em tempo integral. Né? Nós seríamos sempre saudáveis, nós viveríamos num corpo físico
forte, capaz de todas as atividades que nos dão prazer por muitas e muitas décadas, por muitas mais do que nós costumamos viver, do que nos é oportuno viver. Então, a vida vem nos dando alguns limites, porque o nosso texto de hoje nos mostra que não é bem assim que acontece. Ainda nos falta um longo caminho para chegarmos ao desenvolvimento espiritual, né? Temos bastante desenvolvimento tecnológico nesse momento, já atingimos uma certa moralidade, até mesmo para nos escandalizar com aquilo que vemos, com algumas coisas, mas ainda estamos muito longe de compreender os desígnios de Deus básicos para a nossa vida, para o nosso melhoramento. Então, quando nós pensamos em desgraças, em infelicidade, e quando nós pensamos em felicidade, as nossas ideias, os nossos ideais são um pouco equivocados. E é exatamente isso que o texto de hoje do Evangelho, ele vem falando. Em nome de uma suposta felicidade, nós usamos e, na maioria das vezes, abusamos dos recursos que nos cabem, né? Dos recursos naturais e daquilo que o homem consegue produzir com a ciência através do uso dos recursos naturais. Então, nós vemos aí um desenvolvimento tecnológico que nos possibilita hoje estarmos fazendo esse estudo, cada um na nossa casa, né, fazendo o tratamento de passe, mas ao mesmo tempo trocamos de celulares, de carro, de televisão, enfim. Toda essa tecnologia se transforma em lixo que vai empobrecendo o planeta e, o que é pior, empobrecendo nações, empobrecendo pessoas. Então é uma troca muito injusta, é uma felicidade, é uma falsa felicidade que nós temos de ter coisas que realmente nós não levaremos conosco. Porque nós vemos a desgraça na falta, né? Na falta do alimento, na miséria, na falta de posses materiais, na falta do emprego. É claro que isso tudo é importante. Tudo que faz parte da vida física nos importa. Nós estamos num corpo físico e vivendo e tendo experiências nesse mundo físico. Então, as dificuldades do dia a dia, né, na falta da saúde, na não realização dos nossos sonhos, nas ações e reações da vida que atingem a nossa vaidade, não nos permitindo trilhar aquele caminho que nós gostaríamos, e nós nos achamos infelizes, nós nos vemos infelizes por isso. E muitas vezes nós nos vemos tão infelizes que nós adoecemos. Nós não aceitamos perder um ente querido. Nós não aceitamos ver um ente querido doente, né? Isso tudo dói em nós e nós nos achamos injustiçados. E o nosso texto do Evangelho nos diz assim: tudo isso é desgraça para quem só vê o presente. A verdadeira desgraça está nas consequências de um fato. Já é uma maneira diferenciada de ver a mesma situação. E aí eu peguei o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e muito interessante. Um texto que fala das expiações terrestres e fala da Julienne Marie, a mendiga. E essa mulher, ela vivia como mendiga numa cidade da França
E tinha um homem que a auxiliava, dando coisas, né, e prestando auxílio a ela quando necessário. E um dia ela foi encontrada por ele no lago, morta. E ele a tirou dali, morta não, ela estava mal, ele levou e ela veio a óbito na sua casa. E depois disso ele conhecia um grupo de estudos espíritas e foi a esse grupo para invocar esse espírito, para saber se ele podia ser útil a esse espírito, né? E para sua surpresa, ele foi informado de que ele realmente não tinha nada para ajudá-la, né? Porque ela era um espírito já bastante adiantado, amadurecido, e que ela estava ao lado dele. E tem uma comunicação muito interessante dela. E diz assim: o espírito de Julienne Marie, evocado na Sociedade de Paris, em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação: obrigada por terdes a bondade de admitir-me em vosso meio, caro presidente. Pudestes perceber que minhas existências anteriores foram mais elevadas em posição social. Se voltei à terra para sofrer a prova da pobreza, foi para me punir de um orgulho fútil que me fizera repelir quem era pobre e miserável. Então, passei pela justa lei de Talião, que me tornou a mais horrível mendiga desta região, e como para me provar a bondade de Deus, eu não era repelida por todos. Esse era todo o meu receio. Assim, suportei minha prova sem me queixar, pressentindo uma vida melhor, da qual não devia mais retornar a esta terra de exílio e de desgraça. Então, no trecho seguinte, ela vem agradecendo, né, todas aquelas pessoas que estavam ali, o médium que a recebeu, que possibilitou a ela dar não só essa comunicação, mas outra comunicação anterior, e ela finaliza dizendo o seguinte: sabei compreender a desonra que existe em repelir o infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitardes expiar vossas faltas, como eu, por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o refúgio da sociedade. E eu achei muito interessante esse caso, porque ela vem justamente mostrando isso, né? Ela era uma pessoa da alta sociedade, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo que nos faz feliz, tudo que nos agrada neste momento de encarnação. E ela tinha, sim, uma repulsa pelos pobres, pelos miseráveis. Então, a reencarnação, ela vem nos dar essa oportunidade de experimentar todas as fases, tudo que nós pudermos vir como homem, vir como mulher, vir pobre, rico, negro, branco, oriental, não importa. Nascido no Brasil, nascido no Polo Norte, tudo que nós precisamos para evoluir, para burilar o que nós temos dentro de nós, para que sejamos puros um dia, essas necessidades nossas é que vão fazer a nossa vida atual. Então, muito interessante como é que ela coloca isso, né? A experiência dela, que nos sirva de exemplo, ela fala, né? Que nós percebamos isso que ela passou como um aviso, porque assim como ela necessitou aprender a estar na pele de uma pessoa miserável, para saber como é que é, para aprender, precisar do auxílio, receber o auxílio do outro e ser grata, ela aprendeu isso, né? Ela saiu com nota máxima, tanto que ela não ia mais reencarnar aqui na Terra, mas ela conseguiu aprender. Nós também necessitamos, porque muitas vezes um momento muito agradável para nós
nos traz consequências desagradáveis por muito tempo, né? Esse momento agradável nos traz às vezes desgraças que um momento de dor, de doença, de dificuldade nos faz rever essas atitudes, nos faz repensar e termos novos valores. E continuando aqui no nosso Evangelho, tem um trecho aqui muito interessante. Ela fala assim: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. As coisas acontecem às vezes na nossa vida e nós pensamos, pronto, agora acabou tudo, né? É um desastre. Mas dali vem gerando a vida, aquilo ali modifica, aquilo ali saneia o ar da nossa vida, não é só o ar do planeta, mas da nossa vida. E o nosso texto continua: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. E nós passamos agora há pouco tempo, né, esse mês mesmo, pela discussão do carnaval, né? Tem carnaval, não tem carnaval? Então as pessoas precisam desse ópio, né? Para esquecer da vida e fazer de conta que nada existe, ir para a rua, cair na folia. Não, em alguns lugares nós tivemos movimentos de carnaval, em outros não, mas enfim, nós ainda estamos com uma doença séria, né, no mundo, e nós nos despreocupamos do que é realmente importante, que se não for um mal para nós pessoalmente, é para o nosso próximo. Isso também é responsabilidade nossa. Então, tudo que nós chamamos de infelicidade hoje, que tolhe a nossa liberdade, que não nos deixa fazer aquilo que nós queremos, na verdade, são as oportunidades de melhora e crescimento que nós estamos tendo. E quando nós analisamos dessa maneira os momentos difíceis, tristes da vida no corpo, nós não estamos querendo com isso deixar a vida nos levar, né? Não vamos ser felizes, vamos deixar acontecer. Não. Nós queremos compreender o nosso papel e principalmente a nossa responsabilidade diante dos fatos. Nos perguntar o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos, né? Nós recebemos muito, nós recebemos uma oportunidade de vida, nós recebemos um corpo, saudável ou não, é o nosso corpo, ele é só nosso. Nós recebemos o nosso livre-arbítrio, que não foi tolhido por uma doença mental, que, né, nós temos essa capacidade. E nós estamos aqui. Estamos vivendo somente hoje? Será que nós estamos vivendo somente hoje? Ou nós estamos também, além de viver o hoje, fazer tudo que nos é devido, tudo que nos é necessário, nós estamos também planejando o nosso amanhã. Planejando não, nós estamos compondo o nosso amanhã. Será que nós estamos fazendo isso ou nós estamos só pensando no agora? Na questão 222 do Livro dos Espíritos, Kardec faz algumas considerações sobre a pluralidade das existências. E ele questiona por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que isso
não ficaria sendo melhor nem pior. Isso no caso de haver uma só existência. Havendo uma única existência, por que nós abriríamos mão do prazer, do que nos faz felizes, do que é prático, é fácil, é gostoso nesse momento? Né? Não faz sentido. Então, Kardec questiona isso. Mas só que ele está falando da pluralidade das existências. Então, ele vem explicando que nós temos que ter sempre isso em mente, né? Que nós temos que perceber isso. Que nem sempre o que nós podemos fazer nos convém, né? Nós já sabemos isso. E que é preciso pensar no futuro, que consequências a minha atitude de hoje vai me trazer. Se nós tivéssemos apenas uma existência, seria mais do que justo, né? Nós aproveitarmos ao máximo. Mas não é esse o caso que a doutrina espírita vem nos esclarecendo. E Jesus também nos mostra, né, a continuidade da vida. Jesus veio nos mostrando isso. Após a morte física, ele ressurge e nos dá diretrizes de atitudes que devem nos preparar para essa continuidade. Todos os ensinamentos de Jesus nos preparam para a vida futura. Todos. Ele não construiu templos, ele não guardou nada que não pudesse levar consigo, mas ele teve amigos, né? Ele teve família, ele auxiliou, ele curou, ele deu bons exemplos, ele pregou o perdão e perdoou, porque não é só pregar, né? É fazer, ele colocou em prática os seus ensinamentos. Então essa foi a sua construção. Melhor do que templos, melhor do que carro, melhor do que tudo que nós podemos ter na vida física. Ele veio nos dar esses exemplos. Todos os seus ensinamentos são de ordem moral e para o aperfeiçoamento da vida em sociedade, para que nós consigamos viver com o nosso irmão de forma digna para nós e para ele. E continuando aqui no Evangelho, ela nos diz: para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. E aí nós vemos aqui, né, o caso da Juliane Marie, que ela nos mostra a história dela, que ela nos conta e nos adverte, né, que o que ela passou nos sirva de exemplo. E ela, graças a Deus, conseguiu, né? Ela saiu vitoriosa da prova. Mas quem de nós vai saber se vai sair mesmo, né? Melhor não apostar e ir pelo caminho mais sensato. E entendermos de uma vez por todas que nós fomos matriculados na escola da vida. E que nós temos que passar pelas lições. Todas elas, não adianta pular nem colar, nós vamos ter que voltar para fazer de novo se não fizermos direito, né? Coragem, fé e gratidão nos ajudarão muito a passar pelas provas difíceis, muito. O último parágrafo do nosso texto do Evangelho nos faz repensar, né? Pensar no tantas necessidades que nós criamos para nós, tantos excessos que nós achamos que merecemos, que precisamos e que muitas vezes roubam o nosso tempo de convívio com aquelas pessoas que nós mais queremos. Nós trabalhamos tanto às vezes para deixar coisas, para dar coisas para os nossos filhos e não ficamos com os nossos filhos. E não brincamos com eles, não lemos um livro, não participamos da vida deles, né? E temos a saúde perdida, a paz diária de estar um pouco dentro de casa, de, né, tudo para trabalhar e ganhar e construir. Então esse último parágrafo do nosso texto do Evangelho, ele vem falando disso.
E ele diz o seguinte: que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Esse trecho dá um alento, né? Eu pelo menos percebi assim, a gente não precisa brigar tanto, né? Quando as coisas não dão certo, muitas vezes, claro que nós temos que tentar, nós temos que ter coragem, levantar e trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser um peso social, um peso para nossa família e para nós mesmos. Nós temos que fazer por onde? Fazer a nossa parte, mas sem aquela ambição desmedida que nos deixa doente, nos deixa triste, que entristece as pessoas à nossa volta. Quantos casos de depressão nós temos hoje na nossa família, no nosso convívio, dos nossos amigos? Quantos casos de doenças graves? Então, esse tempo que nós temos a aproveitar junto com o outro é fundamental. Sabendo que tudo que nos vem é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, melhoramento e evolução. Por mais doloroso que nos pareça, agradeçamos sempre. A bênção do esquecimento momentâneo de quem nós fomos, do que nós já vivemos, nos dá a condição de questionar os desígnios de Deus, mas nós temos que confiar. Confiemos em Deus. E para finalizar o nosso estudo, eu achei dentro de um livro que eu peguei aqui para fazer esse estudo, um marcador de livros do CEIU. E é muito lindo e eu vou finalizar com esses versos. O título é Conselhos. Tu, a quem Deus, criatura, confiou sublime missão, não temas a desventura que sofrer o teu coração. Coragem, resignação, é o que deves possuir, para que o céu, a bênção de Jesus venha te cobrir. Leva a tua bendita cruz ao teu calvário de luz, onde serás consolada. Com amor e ternura, tu, tão nobre criatura, serás por Deus abençoada. E esses versos são do nosso querido, amado Senhor Benigno Lagedo, que os escreveu em fevereiro de 1948. Grande abraço a todos, que possamos fazer desses conselhos o nosso conselho para seguirmos em frente. Muita paz. Nós agradecemos a nossa irmã pelas palavras consoladoras e agradecemos a presença de todos que estiveram conosco neste momento, compartilhando desses ensinamentos, e convidamos os irmãos para fazermos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, refletindo nos teus ensinamentos, nos ensinamentos que esta bendita doutrina traz para cada um de nós, e que tanto consolo, Senhor, traz aos nossos corações, por sabermos que existe uma razão para todos os sofrimentos e que devemos assim nos resignar diante dos teus desígnios para que possamos aproveitar ao máximo a oportunidade de vida que temos. Envolve, Senhor, a todos os necessitados e que possamos emitir as melhores vibrações a todos neste momento que se aproxima. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Que nós possamos então, meus irmãos, neste momento, sintonizar com a casa de Isaac Lima e emitir as melhores vibrações juntamente com a espiritualidade amiga, para que todos os nossos irmãos necessitados possam ser atendidos na noite de hoje através do passe à distância.
Muita paz a todos.